Aleluia. Pai, obrigado pela sua bênção hoje, em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Certo. Você ainda está na igreja? Tudo bem, hoje eu só vou compartilhar algo pequeno com vocês e acredito que vocês serão abençoados. Amém. A presença de Deus. Eu quero compartilhar com vocês um pouco mais detalhadamente sobre a profunda e significativa presença púrpura e também sobre o próprio conceito do púrpura em si, que é tão rico em simbolismo. Agora, por favor, abram comigo as suas Bíblias, especificamente na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 3, e vamos nos concentrar no versículo 17 para a nossa reflexão de hoje. Diz assim: que Cristo habite pela fé em vosso coração, para que, estando enraizados e fundados em amor, que vocês possam verdadeiramente compreender, com todos os santos e fiéis, qual é a vasta largura, o imenso comprimento, a profunda profundidade e a sublime altura, e assim conhecer o amor incondicional de Cristo, que excede todo e qualquer conhecimento humano, para que vocês sejam completamente cheios de toda a plenitude divina de Deus. Amém. Então, o que a palavra de Deus está dizendo aqui é que devemos ser cheios da plenitude de Deus. Ou seja, isso significa que você pode ter menos do que a plenitude de Deus, ou você não entendeu. Você já conheceu alguém que disse: bem, estou feliz por estar perto de você, e você sentiu que não estava perto da pessoa, mas a pessoa sentiu que estava perto de você? Gal, isso já aconteceu com você antes? Como alguém diz: bem, estou tão feliz por ser seu amigo, ou por ser próximo do seu irmão ou algo assim, mas você não se sente assim. Tipo, você não considera a pessoa como próxima, mas ela considera você próximo. Por que é que? É porque você sabe que há mais em você do que aquilo que a pessoa está vivenciando, não é? Mas a pessoa acha que isso é tudo. Você vê. Quer dizer, uma vez ouvi alguém pregando e ele disse: tenho um relacionamento com o bispo Dag. E eu fiquei pensando comigo mesmo: eu não tenho um relacionamento com você, mas, tipo, para essa pessoa, isso é o relacionamento. Tipo, é assim que os relacionamentos deles são, ou você não está entendendo o que eu estou dizendo? Então, o que eu estou tentando dizer é que existe mais. Pode haver mais em você e a plenitude, ser cheio da plenitude de Deus. Tipo, você pode ter a versão completa. Tipo, o Ida tem uma música chamada Banquete de Deus. Ele tem 3 versões da música. Tem uma curta, uma média e uma versão longa. É a mesma música, mas tem 3 versões. Lindo. Então, de certa forma, existem 3 versões de Deus. Você pode ter mais moral. E Morse recebe os moristas. Então vamos olhar para o versículo de novo, porque ele está nos dizendo algo lindo. Ele diz que, ok, sabe, vamos.
Se você pegar a partir do versículo 14, é uma oração. Na verdade, é uma oração por isso. Por isso eu me ajoelho diante do Pai. Ajoelhar significa que estou orando. Você nunca ouve um não. Hoje de manhã, quem estava aqui, eu mostrei. Você sempre recebe um sim. Quem pegou a dica hoje? Sua oração não será adiada. Quero dizer, então, quando falamos de oração respondida 100%, oração respondida 100% e de verdade, quero dizer, mesmo uma pessoa que não é tão madura em Deus, sabe que Deus nunca vai demorar para responder essa oração. Dizer, espera, Senhor, eu peço por uma espera. Espere até o ano que vem. Por que você deveria esperar até o ano que vem? Por sabedoria. A sabedoria está vindo agora mesmo, de qualquer jeito. Então eu me ajoelho. E aí o próximo versículo, de quem toda a família, tanto no céu quanto na terra, recebe o nome, para que ele conceda a vocês, segundo as riquezas da sua glória, que sejam fortalecidos com poder pelo Espírito no homem interior. Essas são orações espirituais, muito espirituais. Nenhuma oração por carros, nem por amores, nem por casas, nem por dinheiro, nem por empregos. Você acha que Deus responderá a esta oração? Deus dirá, espere, espere para ser fortalecido. Não quero fortalecê-lo agora, vá para ser fortalecido mais tarde. Agora, versículo 17. Que Cristo habite em seu coração pela fé, para que você esteja enraizado e alicerçado no amor. Quer dizer, isso soa muito espiritual. Este é o tópico de oração. Versículo 18. Para que possais compreender o comprimento, a largura, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo. Eles são um poder espiritual. Tipo, não parece ter relação com os problemas da nossa vida. Entendeu? Para que você seja cheio de toda a plenitude de Deus. Veja, isso também faz parte da oração. Então, a partir de hoje à noite, a plenitude de Deus, ou seja, todos os relacionamentos que você deve manter com o Espírito Santo e com Deus, tudo isso será sua porção. Agora, quais são esses relacionamentos? O Espírito Santo em você é um desses relacionamentos. É por isso que eu disse que, se algum dia você sentiu que estava perto de mim, mas acha que eu não estou perto de você, na verdade, a pessoa está perto de você. Então vá. Quando a gente se encontra, olha, você tem uma parte muito pequena de mim, eu não tenho me relacionado de perto com você. E você fica muito feliz. O que você acha? De certa forma é assim mesmo. Então, o primeiro relacionamento é o batismo com o Espírito Santo. O Espírito Santo em você. Veja, do seu interior fluirão rios. Vai ser assim, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Mas em qual parte de você? E a Bíblia diz que ele estará em você. Ele está com você, mas estará em você. Então esse é um. O segundo é o Espírito Santo com você. Com você. Todas as pessoas do Antigo Testamento, quando falavam sobre o Espírito Santo de Deus, era sempre com você. Sim, ele habita convosco e estará em vós. Então ele estava sempre com você. Mais tarde, com o batismo do Espírito Santo, ele entra em você. Ok. Então veio Jesus e teve outro tipo de relacionamento com o Espírito Santo. O Espírito do Senhor está sobre mim. Certo, isso é o que normalmente chamamos de unção. Quando dizemos que alguém é ungido,
É isso que queremos dizer. Geralmente não tendo o batismo do Espírito Santo. Batismo no Espírito Santo. Queremos dizer que ele foi cheio do Espírito Santo e fala em línguas. Uma coisa, depois outra, Deus está conosco. O Senhor teu Deus. Sofonias 3. O Senhor teu Deus no meio de ti ou com você. 3:18. O Senhor que está no meio de ti é poderoso. 3:17. Sim, este é Deus no seu meio, ou quando Moisés disse, não vá conosco. Se o Senhor não for conosco, nós não iremos. Era tudo sobre Deus comigo, certo? Se Deus estiver, isso é mais uma ainda. Deus é por nós. Isso é Deus do seu lado. Mas não é se Deus está conosco ou por nós. Deus está com você. É difícil de entender. Até uma criança da 4ª série entende isso. Veja com seu vizinho se ele já foi para a 4ª série e não pergunte para um adulto se ele já foi para a 4ª série, porque vai saber. Talvez você tenha ido direto para o ensino fundamental. Não tinha 4ª série no ensino fundamental, ou você pulou. Te pularam. O meu está aparecendo agora. Te pularam da 3ª para a 5ª série. Isso te encontrou na igreja. Certo? Então agora o que ele está tentando dizer é isso? Tudo isso eu consegui, eu tenho-o. Agora, se você pensar bem, até eu posso me relacionar com você como pastor. Posso me relacionar com você como pai. Posso me relacionar com você como amigo. Posso me relacionar com você como médico. Posso me relacionar com você como profeta. Posso me relacionar com você como apóstolo. Se eu sou apóstolo, é um pouco mais distante. É como se eu fosse fundador de igrejas. É como se você estivesse em uma das minhas igrejas. Em todas as igrejas, que são igrejas White House e outras igrejas UD, lá eu sou apóstolo. Mas aqueles que estão aqui também são pastores. Então eu posso ter mais relacionamentos com você, entendeu? Posso até me relacionar com você financeiramente, como se eu pudesse te dar dinheiro. Quer dizer, se eu tenho mais dinheiro que você, você pode ter mais dinheiro que eu. Há tantas maneiras pelas quais eu poderia me relacionar com você, mas existe o relacionamento mais completo possível, entende? Então era isso que Paulo estava orando em Efésios 3:17, não é? Ele diz que você deve ser preenchido com a plenitude. Versículo 19, que seja preenchido com a plenitude de Deus. Sim, seja preenchido com a plenitude. Agora, uma das coisas que mudam quando nos relacionamos com Deus é a presença. Essa é a parte que muda. Essa é a parte que vai embora. Agora, quantos de vocês, às vezes, vêm à igreja, conseguem sentir a presença de Deus e aí, quando vão para casa, é como se realmente sentissem? Eu não sinto nada. Parece até que estou no lugar errado, não é? Essa é a parte que vai e vem. Mas o Espírito Santo em você, que te permite falar em línguas, está sempre lá. E então o dom. Quando você tem o dom de pastorear, de pregar, de cantar, quero dizer, você pode operar nele e ficar de boa, sabe? Mas as diferenças aparecem na presença. Quando sensível ao Espírito, pode encontrar pessoas com o domingo. Elas podem pregar, orar pelos doentes. Mas a presença de Deus não está lá. Há uma pequena diferença. Sim, somente quando você é muito sensível ao Espírito é que você sente essas coisas. Sim,
Essas são diferenças que não são tão fáceis de serem percebidas por alguém que não tem discernimento do espírito. Você está comigo? Sim. Então o que acontece é que a presença deste ou de um dos relacionamentos é alterada. E geralmente é a presença. O dom não muda porque ele diz que os dons e os chamados são sem arrependimento. Então o Espírito de Deus sobre uma pessoa geralmente não muda. É por isso que você vê que às vezes você pode fazer algo errado ou pecar e ainda assim fluir no poder do seu domingo. Corista, você sabe do que estou falando. Eles não vieram para o avivamento e não há perguntas. Menos ainda, quero dizer, é inconcebível que as pessoas possam vir diretamente de um estado de fornicação, ou seja, de uma vida de pecado e imoralidade sexual, para ministrar, para exercer um serviço ou função religiosa, sem antes passarem por um processo de arrependimento e purificação. E você vê, o poder está fluindo. Então, se você não for discernente, você não saberia, você nem perceberia porque é o domingo. O dom está ali, a pessoa ainda fala em línguas. O Espírito está na pessoa e o dom está ali. Mas a diferença é a presença. Essa é a... Então, se você lembra quando Sansão entregou seu poder para a mulher Dalila, certo? Ele nem percebeu que o espírito havia se retirado. Então, quando você diz que o espírito se retirou, claro que ele não entra nos detalhes. Eu vou entrar nos detalhes. Quando você diz que o espírito se retirou, o que você quer dizer com o espírito se retirou? Porque depois o espírito estava com ele de novo, entendeu? E fez com que ele lutasse contra os filisteus de novo, entendeu? Então houve uma mudança no nível de relacionamento, percebe? Houve uma mudança. Se você pegar Saul, Saul era um rei. É por isso que Davi não queria atacá-lo. Saul era um rei. Ele disse que você não precisa atacar alguém que é ungido. Mas o Espírito do Senhor agora estava sobre Davi, não sobre Saul. E, na verdade, um espírito maligno estava atormentando. Mas ele foi ungido para ser rei. Ele era um homem dotado, por isso você ainda precisa ser leal a ele. Você não precisa pegar uma faca para atacá-lo. É por isso que Jesus não atacou Judas, porque Judas era ungido. Ele soprou e foi cheio do seu espírito. Ele os enviou com poder. Ele era ungido. Então ele o deixou. A gente só continuou alertando ele. Judas estava se dando bem, ganhando dinheiro, mais rico. Ele estava próspero 30 moedas de prata. Charlie, funcionando. Tenho certeza de que ele investiu em alguns impostos para, quando Jesus fosse embora, sabe, ele ter alguma coisa. Mas Jesus já vinha dizendo que ia embora. Ele estava se perguntando qual era o plano. Alguns investimentos. Sabe do que estou falando? Securitização de ganhos futuros. Tenho certeza de que Judas trabalhava no Ecobank ou em um desses bancos. Ele entendia de títulos e todo esse tipo de securitização. É assim mesmo que fala? Securitização de ganhos futuros. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Isso aqui é só um parêntese, não faz parte da pregação, mas toda vez que você ouvir alguém que trabalha com economia, finanças, qualquer coisa assim,
e o que ele fala você não entende. Eu te garanto que nem ele mesmo entende o que falou, e vou te explicar por quê. Vou te explicar por quê. Porque essas pessoas não conseguiram fazer ciências quando estavam na escola. Não conseguiam fazer ciência. Como é que eles vão falar alguma coisa que você não entende? Usando fórmulas e coisas do tipo. Sim, e eu fico feliz porque um dia eu li um livrinho de economia, sabe, de alguém que trabalhou, acho que era um economista do Banco Mundial. Ele conhecia a história da economia e disse que eu posso até te dizer o nome do livro. O livro se chama Um Porquê Países Ricos São Ricos e Porquê País Muito Pobre, algo assim. Ele disse que os economistas complicaram demais coisas simples para criar uma espécie de ciência, como se as pessoas não pudessem entender. Sim, na verdade, ele desmascarou todas as políticas de Washington e todo esse FMI, Banco Mundial, na universidade, humanas, direito, administração. Depois de direito e administração, temos arqueologia, filosofia, ciência política e todas essas coisas. Sim, existem cientistas sociais. Cientistas que estudam questões sociais. E mesmo assim você vê que eles estão tentando criar algo. E um cientista social, estudos sociais. É por isso que você deveria chamar de social. Você não precisa dizer ciência social. Não, o cara escreveu. Ele disse: olha, eles complicam demais coisas que são muito simples. Sim. E ele disse: olha, você não pode ser rico. Sua riqueza depende dos trabalhos que você faz. Você não pode esperar que alguém que vende tomate seja tão rico quanto alguém que vende iPhones. E ele disse que é muito simples. Os países africanos estão vendendo granitos, tomates e cebolas. Países ricos estão vendendo celulares, carros, seja o que for. É simples. Por que vocês estão complicando tanto? Você diz para o país pobre que ele não pode ser rico só fazendo agricultura. Isso é simples. Deixe-me crescer com alguém que não come granutos. Ele só come uma coisinha pequena no avião, um pequeno granito, e esse é o seu trabalho. Como você pode se comparar com alguém que é médico ou algo assim? Ah, não é uma questão de economia simples. Na Europa eles ganham dinheiro com a Samsung, iPhone, isto. Estamos vendendo laranjas. Temos laranjas, tomates, isso. Como podemos ser ricos? Podemos ser compro. Essa economia é difícil? Aliás, vamos voltar para a presença de Deus. Voltar para a presença é tão simples. Economia é sem lágrimas. Enfim, o que nos trouxe a essa economia? Alguém se lembra de Judas? Ele estava fazendo securitização de ganhos futuros, sabe? Tentando se garantir para o futuro. Compre algumas ações com 30 moedas de prata. Então, estou apenas dizendo que não deixemos que o relacionamento com Deus mude. Precisamos da presença de Deus o tempo todo agora. Quais são as coisas que você precisa para a presença de Deus? Êxodo 25. Êxodo 25, versículo 1. O Senhor falou a Moisés dizendo: diga às crianças que me tragam uma oferta. Todos de bom grado acenam. Versículo 3.
Esta é a oferta que você deve receber: ouro, prata, latão, algo, azul, roxo, escarlate, bom aprendizado. Vai cabelo. Vamos falar sobre cabelo. Você será abençoado. Quantos querem aprender sobre pelos de cabra? Sim, tudo bem. E azul, roxo, escarlate e linho fino. Vá. Tudo bem. Versículo 6. Versículo 6. Óleo para a luz, especiarias para a unção, óleo para incenso doce, pedras de ônix. Nós falamos sobre pedras de ônix, pedras para serem colocadas no éfode e no peitoral. Tudo certo. Lindo. E que eles me façam um santuário, ou que eles me façam um lugar. Santuário é como um lugar seguro. Certo? Um lugar seguro. É um santuário. É outro significado de um lugar seguro. Deus está procurando um ambiente seguro onde ele possa estar. Amém. Para que eu possa habitar entre eles. Tudo bem. Versículo 9. Conforme o modelo que eu te mostrarei, segundo o modelo do tabernáculo e o modelo de todos os utensílios, assim o farás. Tudo bem. E então ele continua descrevendo o ar da aliança, que ouvi dizer que fica na Etiópia agora. Então Deus lhes disse: certifiquem-se de fazer o padrão. E em Hebreus a Bíblia nos diz que essas coisas eram o padrão de... Eles eram padrões das coisas no céu. Sim, não havia coisas no céu. Ontem eu vi. E as notícias? Coloca de volta ali. Era necessário que os padrões das coisas nos céus fossem purificados com estas coisas, mas as próprias coisas celestiais, com sacrifícios melhores do que estes. Agora você verá que há padrões de coisas neles. Onde estão os céus? Eu vi as notícias, não as notícias, mas só vi um flash. Disseram que Vênus ultrapassará Júpiter no início da manhã. Acho que esta manhã. Não sei se você viu. Você viu. Você vê agora Júpiter e Vênus. Eles não são selvagens. Vênus está aqui e Júpiter também está aqui. Se você quer algo distante, falaremos sobre estrelas. Sim, a estrela mais próxima a anos-luz de distância, Proxima Centauri. Você fala sobre estrelas que estão a 650 anos-luz. Estamos falando de estrelas que estão a milhares de anos-luz de distância. Isso significa que você está vendo como ela era 1000 anos atrás ou como era há uns 6000 anos, na época de Abraão, quando ela pisca. Você está vendo Abraão, como ela piscava naquela época. A luz da época de Abraão levou esses 6000 anos para chegar e brilhar na Terra. Então, Vênus e Júpiter, já passamos dessa fase. Estamos olhando para as estrelas e além, ok. E estamos olhando para os céus onde Deus está. Sim, Deus é grato. Você nem consegue imaginar onde Deus está e quem Ele é, sabia? Sim, e todos os planetas estão vazios. Ninguém seca nem com frio, nem com calor. Arenitos áridos, rochas. Eles trouxeram pedras da missa. Estava completamente vazio. Acenar, sim. Está chovendo em Vênus. Agora está chovendo com ácido sulfúrico. Está chovendo ácido. Você não pode ir lá passar férias. Então, veja, Deus é muito, muito grandioso. E lá ele habita em glória.
Então ele nos deu algumas poucas coisas que talvez possam dar uma ideia de como é onde Deus está. Por isso que eu disse para ter certeza de fazer conforme esse estilo. Então, Êxodo 25 tem o projeto do padrão do santuário. E por isso é do nosso interesse. E todas as coisas são um pouco azuis, marcadas pelo branco, pelos de cabra, carneiros, pele tingida de vermelho, um poste, um prego, isto. Tudo isso para criar um santuário onde Deus ficaria feliz em estar. Então cada um está pensando em mais puro agora. Puro. Esta é apenas uma breve lição bíblica para esta noite. Roxo é a cor da realeza e da riqueza. Ok. Quer dizer, o ouro também está lá. Há muitas coisas valiosas lá. Mas eu acredito que o poder real de Deus, veja bem, a natureza real de Deus é tal que é bom criar um certo ambiente onde Deus possa estar. Sim. Ambientes precários não são ambientes de... E você pode ver que quando você vai a países pobres, você pode ver que o demônio da pobreza e o demônio da desorganização estão lá. É lá que eles trabalham. É um espírito. É um espírito. É impressionante. Desorganização e confusão, tudo isso. Agora, a Bíblia diz que o homem rico se vestia de púrpura e linho fino. Tudo isso. E há tantas escrituras maravilhosas que falam sobre realeza. Agora, realeza é algo que você precisa aprender. E a partir de hoje você está recebendo um espírito real. Você vai passar a habitar em um ambiente de realeza. Amém. Apenas uma escritura, e então passamos para a última escritura do dia. Cânticos de Salomão, capítulo 3, versículo 10. O rei Salomão fez para si uma carruagem de madeira do Líbano, e fez as suas colunas de prata, a sua base de ouro, e a sua cobertura de púrpura, sendo o meio dela pavimentado com amor pelas filhas de Jerusalém. Amém. Doutor, o senhor sabe ler? Marcos 15, versículos 16 a 18. Marcos 15, versículo 16. E os soldados o levaram para uma sala chamada pretório. E convocaram toda a tropa, vestiram-no de púrpura, teceram-lhe uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e começaram a saudá-lo. Salve, Rei dos Judeus! E bateram-lhe na cabeça com uma cana, cuspiram nele e, ajoelhando-se, o adoraram. Uau! Então observe o versículo 16. Ele diz que 70 o vestiram com pimenta e plantaram uma coroa de espinhos. Então, um verdadeiro rei é sempre delineado, demarcado e apresentado em roxo. Então parece que Deus quer que você e eu entremos e tenhamos algum tipo de realeza onde quer que estejamos. Amém. O que você pensa também quando você tem? Quando você sai usando uma regata, não acho que você esteja cumprindo noites sem dormir, comendo e cuidando de peixe na beira da estrada. Isso realmente não parece com um rei. O que você acha? Você está recebendo a graça para viver como um rei.
Você tem a Bíblia viva, querido amigo? O Salmo 45 é a nossa última escritura. Versículo 1 de hoje. Ouvir. Você conhece Apocalipse capítulo 1. Eu creio. Versículo 4, Apocalipse 1:4, versículo 5. Sim. Versículo 6m. Ele nos fez reis e sacerdotes. Então agora você é um rei. E deve haver alguma realeza em você. Agora, realeza não significa ter muito dinheiro. Sabe, quando você chega em casa, olhe para o seu quarto e veja se ele é real ou bizarro. Se dermos as mãos e formos juntos até o quarto, não fiquemos felizes. Então, eu acredito que a realeza cria um ambiente onde muitas coisas de Deus podem acontecer e muitas coisas não podem acontecer quando essa realeza não está presente. Por isso, quero te mostrar muitas coisas que podem acontecer quando o ambiente real está presente. E esse ambiente real é algo que você deve buscar. Veja, se você pegar esta sala, por exemplo, não tem nada aqui que seja tão caro assim. Não tem muita coisa cara. Tem algo caro? Sim. Mas existe uma atmosfera, e essa atmosfera é a atmosfera de realeza. Por isso também precisamos de ar-condicionado, porque o rei não pode ficar suando tanto, enxugando, limpando. Eu não acho que seja um ambiente tão real assim. Está quente. Vocês ainda estão aí. Lindo. Agora, Salmo 45. Agora vamos usar a Bíblia viva porque é um pouco mais fácil. Tudo bem. Devemos nós, agora, está especial para uma pessoa da realeza. E esse é você. E junte-se à presença de Deus. E também é o Senhor, o filho de um rei. Lindas palavras conquistam meu coração. E recitarei um lindo poema sobre o rei. O que você acha? Vou recitar um lindo poema sobre o rei. Veja, um rei pode ter um poema. O que vamos alcançar? As profecias para você. Minha língua é como a pena de um poeta habilidoso. Tenho certeza de que você conhece isso na versão King James. Mude para King James. Vamos olhar para a versão King James deste trecho. Meu coração está proclamando uma boa mensagem. Falo das coisas que fiz acerca do rei. Volte para a Bíblia viva. Estamos felizes com isso. Belas palavras. Se meu coração. Vou recitar um lindo poema sobre o rei. Pois minha língua é como a pena de um poeta habilidoso. Lindo. Versículo 2. Você ainda está por aí. Você é o mais bonito de todos. Veja bem,
Quando você cria um ambiente verdadeiramente real e autêntico na sua igreja e também na sua própria vida pessoal, automaticamente acreditar-se e assumir-se que a pessoa que está ali presente é de um certo calibre, de uma determinada qualidade intrínseca. Agora, se você pegar um chiqueiro, você conhece o chiqueiro, o ambiente dos porcos. Você assume que é um porco que está morando ali. Você não assume que um rei é um filho pródigo, ou é um porco ou um filho pródigo que está morando aqui. Então, quando você cria um certo ambiente, isso é assumido. E é quase como se você tivesse que ser legal. Você tem que ser legal. Tem pessoas que vêm a esta igreja e, ao verem o ambiente, já assumem que você é assim. Você está aqui, então eu estou aqui. Você deve ser legal porque a igreja é legal. Você também tem que ser legal. Verdadeiro ou falso? É por isso que, de forma geral, as pessoas tendem a presumir que os indivíduos brancos não são criminosos ou bandidos e que, consequentemente, não quebram contratos ou acordos estabelecidos, baseando-se em percepções sociais. Mas se você quer conhecer bandidos, essas são pessoas que precisam de contratos mais do que qualquer outra pessoa, assim como os brancos. Kiba. Olá, Kiba. Sim, não quero contar histórias, mas muitas pessoas acham que é o homem branco que faz isso. Mas quando é um homem branco que faz, você tem que ser muito esperto e muito cuidadoso. É por isso que Gunn entrou em tantas dívidas judiciais. A gente não sabe como somos. Você não sabe com que tipo de pessoas está lidando. Você não os conhece. Sim, é por isso que a maioria dos ganeses que entrou em hipoteca está quebrada. Porque eles não sabem que o homem que está sentado fazendo você assinar, ele sabe que 70%, 80% das pessoas que estão assinando isso nunca vão ser donos da casa. Eles têm as estatísticas ali. Eu sento na sua frente, sorrio e digo parabéns. Abrem uma garrafa de champanhe por fazer você entrar em algo que 80% nunca ficam satisfeitos no final. É como se fosse uma suposição de que porque a Europa é legal, a América é legal, todas as pessoas que vêm desses lugares são legais. É por isso que há uma suposição que, quando eles vêm e veem o ambiente aqui, selvagem, sem estrada, a água correndo, é como se a pessoa que está lá tivesse que ser alguém. Sim. Então, se você não tem um ambiente de realeza, existe a suposição de que você é o filho pródigo ou um porco. Verdade é só uma suposição que simplesmente acontece. Quer dizer, eu só. Você não fala. Você ainda não começou a falar. Então agora o rei. Salmo 45. Por causa do ambiente de um rei. É como se ele fosse bonito, mas nem todos são bonitos. Mas é como se você tivesse que ser bonito. Você é bonito. Esses são reis, né? Então isso faz com que você que está ali, pareça atraente. Sim, sim. Por isso que é bom as mulheres arrumarem o cabelo.
Queremos mesmo que vocês comprem mais perucas. Não, a gente realmente quer que vocês arrumem o cabelo. E sempre assumimos que a pessoa é legal porque ela parece legal. Porque quando você se veste como realeza, assumem que seu caráter e tudo mais também são bons e legais. É uma suposição que, infelizmente, nem sempre está correta. Arrume cabelo e compre murate. Qualquer marido que se case não queira comprar vestidos, deveria casar com menino, não menina. Meninas, Deus me livre que vocês casem com um menino, mas você precisa saber como conviver com uma garota. Cresça. Quando você está em um ambiente de realeza, você se torna mais bonito e mais atraente. Sim. Então, palavras graciosas fluem dos seus lábios. Parece que as palavras que você está dizendo. Quero dizer, se eu estivesse no meio de uma pilha de lixo acumulado, com restos de comida e embalagens descartadas, e um rato cinzento e ágil passasse correndo rapidamente por aqui, entre os detritos, e houvesse um monte de caixas de leite vazias e caixas de papelão amassadas e empilhadas aqui, alguns sacos de lixo rasgados e espalhados. Algumas latas de sardinha vazias e outros pacotes de quenim estão todos aqui. Mesmo quando as palavras vêm, você não sentirá que são palavras gentis. Traços de graça fluem de seus lábios e então o próprio Deus o abençoou para sempre. Então as pessoas sentem que Deus as abençoou. Quando você está em uma atmosfera real e sente uma certa presença de Deus. Sim. Lembro-me de quando fui visitar o presidente do Mali, um dos mais belos palácios presidenciais. Sim. Lembrar. Sim. Quer dizer, quando cheguei lá, sabe, comparado ao próprio Mali. Você entendeu? Mali, um fã de Willy. Esse é um dos homens deles, o filho deles, Joisort Willy. Você sabe, Willy, o que comemos com Vai? É um dos seus principais especialistas dispostos. Mas quando cheguei ao palácio, era muito bonito, com belos pilares e móveis lindos. Quero dizer, realmente linda. Então, estávamos sentados lá esperando um tempo pelo presidente. Bom, eu perguntei para alguns. Alguém disse que isso foi projetado pela França. Francês, sei lá, lindo. Sim, é mais bonito do que o que temos. Assim, muito bonito. Então, enquanto esperávamos lá, parecia que quem fosse chegar devia ser alguém muito importante. Sim, por isso que tem esse clima de realeza. É importante porque quem quer que esteja aqui deve ser alguém especial. Logo ia ser sobre isso, mas ainda assim é poderoso. São mais dias, sim. A atmosfera e tudo o que ele dizia parecia ser gracioso. Então, até a palavra de Deus é influenciada por um ambiente majestoso. Então, dependendo de onde você vem, você precisa se aprimorar. Tipo, se você é de, talvez do Mali, mas você se aprimora para um certo padrão francês. Sim, você percebe, porque sai daqui um mundo diferente. Sim, totalmente diferente. E Deus te abençoou.
Versículo 3: coloque sua espada, poderoso guerreiro. Veja, qualquer pessoa que entra em um ambiente real, veja, é aí que, por exemplo, carros e algumas dessas coisas se tornam importantes. Às vezes, quando você não dirige um certo tipo de carro, sabe, já assumem que você é um hooligan. Você não sabe o que é um hooligan. Um hooligan é tipo quando você está jogando golfe e aí você joga errado. Aí dizem, não conta para essa rodada. É como se tivessem te dado. Não conta para a pontuação. Quando você aparece, você é um hooligan, uma pessoa que não conta, que não faz diferença. Tivesse chegado, mas pelo carro. É aí que isso faz diferença. E por causa disso, você vê que alguns homens de Deus levaram isso ao extremo, tipo Copa do Mundo, quando se trata de carros. Sim, eles teriam permanecido na Premier League ou apenas jogado a liga no país, mas levaram isso para a Copa do Mundo ou para a Copa do Mundo. Quer dizer, eu não dirijo um carro real. Eu não dirijo. Eu sei que não dirijo um carro de corrida. Posso dirigir um carro real. Não é problema. Mas o ambiente real é necessário. Sim. Coloque sua espada, poderoso guerreiro. É por isso que muitos desses jovens profetas e jovens pastores têm um certo tipo de carro. Quando chegam com sua Range Rover e você sente que um homem de Deus com palavras graciosas chegou. Sim, há espaço para isso. Há espaço para isso. Sem dúvida. Vista sua alma, ó poderoso guerreiro. Você é tão glorioso e majestoso. Veja, o ambiente real cria uma certa sensação de que algo importante está chegando. Amém. Você é declarado importante. Versículo 4: em Sua Majestade. Então vá em direção à vitória. Agora, vamos mudar isso para King James, porque eu gosto do King James desta versão. Gosto da versão King James deste livro em Tua Majestade. Escreva com prosperidade. Escreva com prosperidade. Então você começa a escrever com prosperidade. Mesmo quando alguém quer lhe dar um presente, a pessoa vai pensar duas vezes. Esta é uma pessoa da realeza a quem vou dar um presente. É certo dar a ele 2 pedaços de frango? Uma vez fomos a um país e eles não nos deram 2 pedaços de frango. Trouxeram-nos o animal inteiro do presidente. O animal inteiro foi cortado, dividido e espalhado. Uma refeição especial que estávamos dando para um animal comer. São 2 pedaços de frango e batatas fritas. Você tem que levar isso a sério. Siga em frente com prosperidade. A prosperidade é liberada sobre sua vida por causa da verdade, da mansidão e da retidão. E a tua mão direita te ensinará coisas terríveis. Então, o seu ministério e o seu chamado vão prosperar. Agora, alguns de nós crescemos como pessoas do interior, e o seu gosto é de quem veio do interior. Tipo, mesmo quando você está fazendo coisas legais e tem dinheiro, a gente consegue ver de onde você veio assim que você termina de gastar o dinheiro. Você conhece algumas pessoas assim em Gana, mas não queremos mencionar de onde. Você sabe de que parte de Gana é? Norte, meio, sul, em algum lugar ali.
em algum lugar no meio. No meio de algum lugar e outro lugar. Bom, mesmo quando fazem as coisas, você sabe que é dessa pessoa. Então, tipo a situação do Mali, você tem que pegar o gosto de outro lugar e aprender. Eu vejo alguns de vocês, quando aparece uma oportunidade de aprender algo novo, que significa que estão te tornando um cavalheiro ou uma dama. Você não quer isso. Você não quer isso. Sabe, quando fui para a Etiópia, fomos a um lindo restaurante chinês. Espere, espere, espere. Então, quando chegamos lá, eles nos deram haxixe, garfo e faca. E peguei meus haxixe por quê? Porque fui treinado para usar pauzinhos. Sim, fui treinado. Meu pai malaio me ensinou. Ele me ensinou como segurar as coisas desse jeito. Posso ir para diferentes lugares. Me leve para a Arábia. Eu me adapto aos costumes deles. Me leve para a Ásia. Eu ajudo mil. Eu como arroz com haxixe. Arroz com haxixe. Com garfo e faca. Subindo de nível. Não, não quero falar das suas mãos. Fingi como se eu não soubesse. Colher. Você está com uma colher. Pare de lutar contra a realeza quando ela está sendo transmitida a você. Você ouviu o que eu disse? Pare de brigar. São alguns de vocês. Você só sabe comer, beber e cozinhar em qualquer lugar. Ir. O que você vai beber? Cocoa, Coca-Cola, cocô, Sprite. Veja, nós sabemos de onde você é. Vejo a realeza se aproximando de você. Você sabe por que os chineses não são gordos? Realmente, você pode. Você consegue imaginar uma mulher chinesa com bumbuns tão grandes quanto os nossos em certos lugares? Vós, veja, você não vê muito pequeno, fino. Porque eles bebem chá chinês com tudo, para que ele dissolva a gordura que comem. Eles bebem chá quente antes de comer e chá quente depois. Não uma Coca-Cola que congelou sua gordura. Ele congela a gordura e ela se move de forma sólida, como carros em movimento. Siga em frente com prosperidade. Siga em frente com prosperidade. E por causa da verdade, da mansidão e da justiça. Versículo 5. Tuas flechas são SHP, perfurando seus inimigos. Então, quando você tem um ambiente roxo real, suas flechas ficam afiadas. As nações caem abaixo. Seu ministério se torna internacional. Suas flechas são afiadas. Eu invisto mais no lugar onde rezo e nas flechas que atirei daquele lugar. As pessoas vivem e morrem no meu estudo. Pessoas que vivem e morrem do meu estudo. É um ambiente. Sim, um roxo. Não há nada de cor roxa, mas é um ambiente
um ambiente real. Porque valorizo os momentos que estou com Deus. Sempre que entro no meu escritório, digo, Senhor, voltei. E Ele sabe disso, porque eu me comunico diretamente com o céu, além das estrelas a 1000 anos-luz. Quando falo, vou além. Eu digo, quando eu falo, Ele vai flechar. Versículo 6. O teu trono, ó Deus, permanece para todo sempre. Veja, o teu trono permanece. A realeza ajuda a estabelecer o teu trono. Você governa com um cetro de justiça. Quero dizer, quando o ambiente está bonito, você sente que vai receber justiça. Se você vai ao tribunal e a pessoa que está lá está sentada em um lugar caindo aos pedaços, ela nem consegue lembrar das coisas que estão sendo ditas. Você já sente o tipo de justiça que vai receber. Os arquivos estão rasgados. Você não encontra nada. Você deposita documentos lá. Você não encontra uma pessoa. Não acha suas coisas. E quero dizer, você já sente o tipo de justiça de um juiz que pode ser subornado com uma televisão. Você pode dar uma televisão para ele, mudar a opinião dele, ou até com uma galinha ou um bode. Mas você pode ver que o tipo de ambiente em que eles trabalham já mostra o tipo de justiça que você vai receber. E ele diz que você governa com o cetro da justiça porque você é um rei e está na realeza. Isso é tudo o que se espera de você. Justiça. Sim. Não lutas. Versículo 7. Você ama a justiça. Sim. Quer dizer, é simplesmente assumido que, uma vez que o ambiente é esse, você ama a justiça e odeia a ele. Sim. Portanto, veja você, Deus, o seu Deus, o ungiu, derramando o óleo da alegria sobre você mais do que sobre qualquer outra pessoa. Então você vê, há mais poder e mais unção fluindo em uma atmosfera real e majestosa. Veja o versículo 1. Novamente, veja o versículo 1. Belas palavras tocam meu coração. Vou recitar um lindo poema sobre o rei ou sobre o ambiente real, entende? E então no versículo 7 ele diz, portanto, Deus, meu Deus, vamos pegar aquele da versão King James. Está bonito na versão King James. Na versão King James. Tu amas a justiça e odeias. Portanto, Deus, teu Deus, te ungiu com o óleo da alegria. Então você sente até mais unção do que em outros lugares quando o ambiente real está presente. Sim. Vou recitar um lindo poema sobre o rei e todo o seu ambiente. Sim, lindo. Versículo 8. Os belos recebem uma unção maior. Agora mirra, aloés e cássia perfumam as tuas vestes. Sim, quero dizer, as pessoas presumem que nos palácios de marfim a música de cordas te entretém. Veja, quando você está nesse ambiente, as pessoas presumem que tudo que você tem é caro. Sim, sim. E eles presumem. Isso deve causar aquilo. Isso deve causar aquilo. Isso deve ser isso. Isso deve ser aquilo. Eles assumem, quero dizer, que eu, aloés, perfume de cássia. Sim. Caros palácios de marfim. A música, música de cordas que te entretém. Então, neste ambiente você sente perfumes e presentes.
Há presentes legais lá. Você simplesmente assume que deve haver presentes e coisas bonitas. Coisas bonitas. Palácios. Lindo verso. Próximo verso. Ah, agora, em um ambiente real, temos aqui, neste exato momento, um cenário que se desenrola diante de nós. As filhas do rei estão entre as suas mulheres nobres. E à sua direita está a rainha, usando joias preciosas do mais fino e puro ouro de Ofir, brilhando intensamente. Agora, onde está a presença de Deus? Você tem filhas de rei. Filhas de rei. Filhas de alta qualidade são encontradas lá, trabalhadas lá. Filhas de rei de alta qualidade. Não os nossos homens. Mulheres estranhas, prostitutas, pessoas mais destruidoras. Não, filhas de rei estão entre elas. Então, quando a presença de Deus está, e o púrpura pode ter mulheres estranhas desfilando, balançando os seus. Vamos lá, balançando, seja lá o que for, por todo lado, do que você está falando. Filhas de rei. As filhas do rei estão entre as suas mulheres nobres. Então, onde está a presença de Deus? Quero dizer, você não espera que alguém venha mostrando os seios, balançando. Nós estamos esperando filhas de rei. Um certo tipo, calibre. Um certo calibre das damas. Diga ao seu vizinho que serei uma dessas filhas de reis. Sabe, as pessoas têm medo de garotas. Mas eu te digo, espere, espere. As pessoas têm medo de garotas, mas será que todas elas gostam? Espere. Eles são como pessoas que podem realmente ajudar. Sim, eles podem realmente estragar e realmente ajudar. Realmente estraga tudo, realmente ajuda em tudo. Agora, no ambiente da casa do rei, você tem que saber quem pode estar lá. Nem todo mundo pode estar lá. Sim, você precisa de um certo calibre. Você tem que estar limpo. Você tem que estar limpo. E você tem que levar o que estou dizendo a sério. Nem todo mundo é limpo e nem todo mundo é humilde. A casa do rei, o ambiente real, é de pessoas humildes. Porque quando você chega na casa do rei, quem é você? Tem um rei aqui. Você não pode chegar e ficar esperando você mesmo. Seja lá o que for, você não é nada. Você é apenas a filha de um rei na casa do rei. Você deve fluir. Sabe, algumas das senhoras, as filhas do rei que estão por perto, se vestem. Coloque a versão King James, Rei James. Sim. As filhas do rei estavam entre as tuas mulheres honradas. Sim. Agora, mulheres honradas serão encontradas na presença do rei.
Sim, é por isso que, você sabe, algumas das mulheres que você vê por aí são mulheres de honra. E, e você ficaria surpreso com a formação deles. Porque muitas vezes você pensa que essa pessoa é apenas uma propriedade da igreja. Mas nós não sabíamos que essa pessoa era outra coisa. Alto calibre. Sim, porque veja, quando você trabalha para a igreja por algum tempo, chega um ponto em que você parece não ter educação ou não ter bom senso, como se houvesse um defeito, um problema ou algo que fez você trabalhar na igreja. Sim, mas você ficará surpreso. Eu os tenho. H. Caliba. Vocês estão acostumados com mulheres estranhas. Veja, você deve crescer espiritualmente. Quando você vê uma mulher estranha, suas antenas se acendem. Existem essas taças que têm antenas que sobem. É assim que suas antenas devem ser. Você não pode ser atraído por essas pessoas. Você tem que crescer fora de. Listo. Obrigado. Você tem que crescer além de si mesmo, Charlie. Sabe, um dia eu viajei com um pastor. Quando voltamos para Gana, eu disse, sabe, eu nunca conseguiria morar naquele país. Eu perguntei, por quê? Eu disse, as mulheres são bonitas demais. São bonitas demais. Mas a minha pergunta é: como você sabe que elas são bonitas? Você já conversou com alguma delas? Como você pode decidir que alguém é legal? Tá vendo? É por isso que você acaba escolhendo a pessoa errada. Você só olha e diz: você é bonita. Como você pode dizer que é bonita? Quero dizer, vamos ser sérios. Você escolhe as pessoas só porque, Shari, ela é muito bonita. Tudo bem se a gente segurar a mão agora e levantar. Você vê o que eu acho no 05. Eu vou pegar minha mão e correr para a congregação levantando os cabelos e você vai ver. Como você sabe que ele é bonito? Diga ao seu vizinho: não me impressiono mais com mulheres estranhas. Seja dourada, cor de café, preta como ébano, clara por dentro, tanto faz, preta como jato, preta como ébano, escura e linda. E o que mais? Azul brilhante. Ei, tem dessas azuis também? Branca como a neve. E a mão direita está a rainha em ouro de Ofir. Sim, a rainha está de pé enquanto o rei está sentado. Sim, sim, a rainha da realeza está de pé. Então, há uma rainha e há outras mulheres honradas. Sim, existe uma rainha que é honrada, não mulheres estranhas, mas honradas. Sabe, tem alguém me ouvindo. Você se sente atraído por garotas douradas. Olha, não estou brincando quando falo dourada. É uma cor. Qualquer uma que aparece dourada, parece que você já fica animado na hora. Mas coloque a mão sobre os olhos.
A partir de hoje, seus olhos verão a diferença entre uma mulher honrada e uma mulher desonrosa. Coloque a mão no coração. A partir de hoje, seu coração será atraído por uma mulher honrada e não por uma mulher desonrosa. Em nome de Jesus. Amém. 10, versículo 10. Agora veja, este é o ambiente da realeza. Sim. Lembre-se, o primeiro verso é um poema para um rei. Ele diz palavras bonitas que partem meu coração. Recitarei uma bela poesia sobre o rei ou sobre seu ambiente real. Lindo verso 10 ver. 10. Agora me escute, ó filha real. Veja, quando você tem a oportunidade de trabalhar na casa de Deus e em um ambiente real, ele diz, leve a sério o que eu digo. Esqueça seu povo e sua família que estão longe. Veja, alguns de vocês não querem deixar para trás o que ficou para trás e simplesmente assumir a realeza. Porque foi isso que Deus fez. É uma coisa ótima. E veja, quando você falha em fazer isso, você perde as bênçãos de Deus. Sim. Esqueça seu povo e sua família que estão longe. Aqui é o Stanley. Stanley, você está aqui? Stanley, venha com sua esposa. Por que não? Sim, sim, venha por aqui. Não ande no azul. Falarei sobre azul em breve, então você entende ouvir. Sim, este é o Stanley. Você tem um microfone para ele? Lindo. Esta é a Ebony. Tudo bem. Agora, ele era um missionário. Ele foi missionário na Dominica Domin. É a maneira correta de dizer Dominica? Sim. E se você se lembra, houve um furacão. Au! Qual é o nome do furacão que atingiu sua ilha? Furacão Maria. Maria, uma senhora. Eu ouço furacão. Os furacões femininos são muito mortais, mais mortal que o macho. Os furacões masculinos. E o que aconteceu com sua ilha? Você estava dentro. Você estava no furacão. Furacão. Feroz. O vento soprava veementemente. Sua casa estava tremendo. Quantas horas? 6. Pessoas morreram. Os telhados das pessoas caíram. Os ventos e as chuvas. Ventos e chuvas. E as chuvas. Sim, bispo. E você estava nisso? Eu estava bem no centro. Uau! E por que você estava em Dominica? O que diabos levou você para Dominica? Bispo, o Senhor me enviou para lá e eu fui para lá, bispo. Você foi para lá? Sim, Senhor. Agora olhe para o versículo 10. Esqueça seu povo e sua família distante. O que diz o versículo 11? Pois o seu marido real se encanta com a sua beleza. Então Deus se alegra em você e honre-o, pois ele é o seu Senhor. Agora volte para o versículo 10. Esqueça, agora sua família estava te ligando.
Bispo, conte para nós o que aconteceu. Eles estavam me lidando e não conseguiam falar comigo. Então eles se reuniram, fizeram uma reunião. Disseram que eu deveria ir para uma reunião, bispo, sair da ilha e voltar para Londres. Por quê? Por causa do furacão. A ilha inteira foi devastada. A ilha toda, até a casa do primeiro-ministro, foi afetada. A casa do primeiro-ministro? A casa do primeiro-ministro, ele mandou um tweet dizendo que a casa dele estava sob ataque. Na última noite, acabou tudo. Então você voltou para a sua família? Não, por favor. Fui para outra ilha, Santa Lúcia, Então você voltou. e voltei para Dominica. Uau! E conte-me o testemunho. O que aconteceu? Bispo, quando pousamos no primeiro dia em que nos conhecemos, Sua família estava ligando para vir para Londres. por nos forçar a voltar. No primeiro dia em que voltamos, furacão após furacão. E ao redigimos encontramos com o primeiro-ministro do país. Como você o conheceu? Acima. Fomos até o escritório dele e dissemos que estávamos ali apenas para encorajar e ver o que poderíamos fazer para ajudar a nação. Rezar, Para ver o primeiro-ministro, para encorajá-lo. incentivá-lo, Que você, como missionário, encorajá-lo. sim. Então o que? Aconteceu no dia seguinte, subimos até onde se reuniu a Organização Internacional do Primeiro. Organizações internacionais. As organizações se reuniram. Eles têm o escritório. Recuperação de emergência. Nações Unidas. Nações Unidas presentes dia. Não, mas seus pais estavam dizendo que você deveria voltar. Eles disseram que eu deveria voltar. Porque você é o quê? Eu não sou. Eu não estou usando minha engenharia. Você está O que você é? Eu estava. ensinando bispo. E quero dizer, você está. Qual é a sua qualificação? Eu sou um Engenheiro aeroespacial. Enechar. É um ciente. Enfim, ok. Então conta pra gente o que aconteceu. Então você foi aos escritórios da ONU. Eu fui lá, bispo. Chegamos lá, o homem falamos, dissemos que estávamos ali. O homem disse para enviarmos currículos a Membership Show. Mas na segunda-feira já éramos funcionários da ONU. Você, São as Nações Unidas. Agora você trabalha para a ONU? sim, consultores B, eu e os consultores, sim. B. Você e seu missionário assistente agora estão des. Nós cuidamos de toda a ilha. Você cuida do todo. Todo o edifício, a avaliação dos danos. Agora é um consultor da ONU. Sim. É isso que estou tentando explicar para você. Ele diz para esquecer seu povo e sua família que estão longe. Veja, ele decidiu abraçar a missão na Dominica, mesmo tendo sido devastada. Eu sei que muita gente foi embora, não foi? Sim, mas claro. Eles deixaram as ilhas depois desse furacão de libação que eles pegaram. Eles destruíram tudo. É que não dá para ficar lá. E se não tem eletricidade e ainda? Eletricidade. Só agora a água está começando a voltar. Sem eletricidade. Não, por favor. Onde eu estou não tem eletricidade nenhuma. Dormimos com tochas e velas. Mas você está no comando do país como um contra. Estamos cuidando do país deles. Eles pagam você nessa moeda ou em qual? Qual? Moeda americanos.
dólares americanos. E o país usa qual moeda? Reais, dólares caribenhos. São dólares caribenhos, mas eles atualizaram para dólares americanos. Esqueça seu povo e sua família que estão longe. Veja, quando você é bem-vindo no ambiente real de Deus, como ele aceita isso e se esquece de você? Não posso dizer que trabalhei na Unilever. Unilever. Não é necessário aqui. Eu trabalhava na Familk. Eu trabalhava na AMA. Estou trabalhando na Polita. PNT. Você está trabalhando na PNT. Esqueça sua família. Use um Lion em todos esses lugares. Você não sabe como você enxerga. Por que quando você é trazido para fazer parte da família real e não valoriza isso? É um insulto à realeza. É um insulto. Quero dizer, você consegue imaginar? O rei se casou com você. Aí depois tem uma briga conjugal e estão discutindo com você, dizendo que, madame, você sabe que não era ninguém em lugar nenhum e foi escolhida. Não valoriza isso. Ah, eu realmente não sei. Sim, fico feliz. Tenho certeza de que ele também está feliz por ter se casado comigo. Mas eu realmente não sei. Você percebe que a pessoa não está tão impressionada. E quero que você saiba que não dá para trabalhar para Deus e não ficar impressionado. Você tem que se impressionar com Deus. Vamos conversar. Eu também poderia mencionar lugares onde eu poderia estar. Sim, eu estaria na América. Eu estaria em Boston. Eu estaria em Massachusetts. Eu estaria em Genebra, Zurique, Lausanne acordando. Agora estou na presença certa de alguém que está além das estrelas. Estou esperando para vê-lo. Uau! Tenho que esquecer todas essas outras coisas e apreciar a honra que me foi feita. Sim, não é algo pequeno. Um dia perguntei a uma senhora, não está agradecida por ter se casado com esse irmão? Ela me olhava, e o olhar significava que não estava agradecida. Sim, ela não queria dizer isso de um certo jeito. Então você só está me olhando. Quero dizer, comecei a esquentar. A linguagem corporal dela estava me dizendo que você sabe que não é tão bom quanto você pensa. Não é tão bom quanto você pensa. Perdoe. Você estava orando por Senhor. Lembra-te de mim. Agora o Senhor lembrou de você e você disse que não é nada. Olha, é uma grande honra. Veja, nós estamos aqui. Esta é a casa de Deus. Um dia, tudo o que fizemos para Deus é o que vai ser contado. Todo o resto não vai contar. Você sabe, um dos nossos pastores acabou de falecer, o Dr. Brown. O Dr. Brown era professor universitário na Faculdade de Medicina. Não era filosofia, nem ciências políticas. Era Faculdade de Medicina. Agora, você sabe, quando ele morreu, pouco antes de morrer, ele fez uma gravação. Sim, ele fez uma gravação e disse: quando eu morrer, o bispo-presidente deve decidir o que deve ser feito comigo. E ele disse à família que ele deveria decidir tudo. Sim, veja, quando você está saindo deste mundo, você não vai mencionar a faculdade de medicina, minha família, isso, aquilo. Olha, tudo é Deus. Ele fez
Quando você ouve a voz dele, você até fica com medo de mudar o que ele diz. Eles ficaram com medo. Eles decidiram e já o enterraram. Disseram que perguntaram para você quando vieram até nós. Eu disse, estou levando ele aqui para enterrá-lo. Estou trazendo ele para cá. É aqui que vou fazer isso. Nós temos medo da voz. Eles deixaram para lá. Sim, sim. E se ele era isso ou aquilo, ou dias, ou aquilo, isso não importa. Só o que é para Deus é o que importa naquele dia, tanto aqui quanto lá. Por isso estar aqui é uma honra tão grande. Estar aqui é o maior privilégio. Esqueça sua família distante de todas essas coisas. Eu não posso estar na presença de alguém tão importante e começar a falar qualquer coisa. Quando eu estava na minha aldeia, a gente costumava pescar. Sinto falta de caçar. Quero sair para pegar algumas cobras. Esqueça seu povo. Esqueça seu povo. Continue ensinando. Continue ensinando. Eu não sabia quando ele morreu. Eles estavam comentando. Eles estavam dizendo que a família se conheceu. A família decidiu. Eu estava apenas. Então eles disseram que há uma gravação. Há uma gravação. E você ouve. Quando eu morrer, Voz. o bispo-presidente deve decidir. O número 1 deve decidir isso. Número 2, não importa o que ele diga, é isso que deve ser feito. Quando você ouve a voz, está tremendo. Esse é o meu jeito. Continue ensinando. E quando eles disseram que decidiram enterrá-lo em uma região, eu disse, decidi enterrá-lo em outra região de Gana. Vem cá. Essa é minha vontade, meu desejo. Você deve saber que encontrar Deus é encontrar tudo o que é permitido nesta obra real. À medida que envelhecemos, à medida que nos aproximamos do hoje, corrida de hoje no último dia de Boom. Ele pregou hoje? Ele pregou. Uau, ele veio no dia passado. Ele veio para dizer vamos. Ele não consegue ficar em pé. Sim, pelo menos eles podem ficar de pé. Esta é a sua despedida. Último de todos. Porque há um último, haverá um último domingo, uma última cruzada. O resto de tudo depois daquele último é aquele que está além das estrelas, além dos nossos olhos e do que vemos, então vemos. Infelizmente, poucos vieram de lá para conversar, exceto Jesus, que disse que havia um certo homem rico. Lá estava Lázaro. Lá já estava bebendo e esse homem estava com sede. Lindo. Salmo 45. Então agora você é um consultor, eu não sou um. Compes, um pastor e um consultor. Um pastor e um consultor. Uau, isso é lindo. E sua esposa está com você então? Sim, minha esposa se juntará a mim em breve. Mas ela estava lá. Ela estava lá. E então o que aconteceu? Por que ela não estava lá durante o furacão? Rebijunia ia se casar Então você para me representar. representa você. Sim, Você tem representantes? sim. Realize, realize. E enquanto ela estava fora, o furacão chegou. Então ele estava sozinho em casa. Você estava com Reggi? Não. Reggi era um. Eu estava sozinho. Você está sozinho durante o furacão total. O anjo do Senhor estava com você. Amém. Lindo.
Esqueça. Quero dizer, sua aldeia, mas não sei de qual aldeia você é. Sua aldeia não está funcionando agora. Precisamos da presença real de Deus. Sua aldeia não nos ajudando. Você é abençoado. Vai e diga isso. Bata palmas para isso. Missionários dominicanos dominam. Versículo 11. Seu marido real, Deus. Deus se deleita em sua beleza. Honre-o. Ele é seu Senhor. Se você encontrar algo para fazer na casa de Deus, Deus se deleita em sua beleza. Lindo. Versículo 12. A princesa da Tailândia vai encher você de presentes. Veja bem, quando você tem um ambiente real, não um ambiente de mendicância, certo? Os príncipes lhe dão presentes. Quanto mais você se torna pobre, e aqueles de vocês que imploram, estamos realmente sofrendo, queremos sair para fazer evangelismo, por favor, queremos que você nos ajude, não precisamos estar aqui de jeito nenhum. As pessoas não dão muito para isso, é por isso que alguns de nós, só damos um CD ou menos para um mendigo. Sim. Porque eles se fizeram os mais pobres entre os pobres. Sim. Um dia encontrei uma mendiga em Londres e ela estava pedindo dinheiro. Ela me pediu, disse, por favor, posso ter? Eu tenho. Você pode me dar meio quilo, por favor? Posso ficar com meio quilo? Você pode ir bater para mim? Eu preciso de... Então eu olho para a pessoa. Ela diz que não sou um mendigo. Sabe? Eu não sou um mendigo. Ela disse que eu não sou um mendigo. Ela era uma penhas. Não estou pedindo. Estou pedindo. Eu não sou um mendigo. Preciso de uma libra para isso. Ei, quero dizer, ela era muito enérgica. Eu não me importei nem um pouco com ela. Eu disse você. Você disse que não é um mendigo. Você está me perguntando. Você é orgulhoso demais para ficar em seu escritório. Você não admite isso a todos os estudantes da Bíblia que, de fato, imploraram por dinheiro, não é mesmo? Amém. Versículo 13. A filha do rei é toda gloriosa. Amém. Versículo 14. Em seu lindo manto, ela é conduzida ao rei acompanhada por suas damas de honra. Uau! Em suas belas vestes ela foi levada até o rei. Sem comentários. Se eu comentar, vamos para o mar azul profundo. Que procissão alegre e entusiasmada quando eles entram no palácio do rei. Versículo 16. Seus filhos se tornarão assim. Se tornarão reis como seu pai, receberão a unção real. Você os fará governantes de muitas terras. Versículo 17. Eu trarei honra ao seu nome em todas as gerações. Por isso, as nações te louvarão para sempre. Nunca. Fiquem de pé, todos. Vocês gostam da Bíblia? Levantem as mãos. Pai, muito obrigado pela bênção, pelo presente que o Senhor nos deu. O teu amor que o Senhor demonstrou para nós neste momento. Senhor, que o ambiente real púrpura cubra cada um de nós.
que possamos habitar na realeza que também é necessária para a tua linda presença. Obrigado, Jesus, pela tua bênção, que toda vila miserável, todo ambiente atrasado que criamos se afaste de nós, Senhor, e que possamos experimentar o teu ambiente real, e que possamos atrair todas essas bênçãos sobre as nossas vidas. Nós te louvamos, te agradecemos, te damos glória. Em nome de Jesus, amém. Por favor, sentem-se. Todos de cabeça baixa, todos de olhos fechados. Se você está aqui hoje e ainda não é um cristão nascido de novo, mas você quer nascer de novo, você quer entregar sua vida a Jesus. Se você está aqui, levante sua mão direita. Levante alto. Deus te abençoe. Eu quero entregar minha vida a Jesus hoje. Deus te abençoe. Levante bem alto. Se você levantou sua mão, você quer entregar sua vida a Jesus. Levante. Deus te abençoe. Fique de pé e venha até mim. Venha, caminhe até a frente. Você está de pé? Guarde seu celular e apenas repita comigo: Senhor Jesus, por favor, me perdoe pelos meus pecados. Eu recebo Jesus como meu Salvador. Obrigado, Senhor, por me abençoar em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Este pastor está falando com você aqui. Leve ele com você. Paulo, vá com ele. Dê uma forte salva de palmas para o Senhor.